Voltemos, então, novamente. Então, desejo boa noite a todos, na graça do nosso Deus. Um bem-vindo a você e sua família, neste estudo de hoje à noite. E vamos adorar o nosso Deus. Oremos, mais uma vez. Senhor Deus, agradeço por este momento. Nos abençoa, ó Pai, com os louvores da Tua Palavra, que toca nos corações de cada um que está assistindo. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Corinho, família. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Corinho, corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos como e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Muito boa noite a todos, na graça do nosso Deus. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui para aprendermos da palavra do Senhor e entender as coisas que Deus tem nos ensinado. Queremos, nesta noite, trazer a nossa série de estudo que vemos fazendo nas quarta-feiras para a família. E o nosso estudo de hoje está baseado no Salmo 128. Será mais uma vez que a gente estudará esse salmo, né? E hoje olhando numa perspectiva diferente da primeira e olhando aqui uma temática da seguinte maneira: a família, uma bênção para a cidade e para a nação. Chegando no Salmo 128, nós iremos ler a palavra de Deus. 6 versículos,
podemos tirar grande lição nesse texto das Sagradas Escrituras. Tá bem? Então nós iremos ler a palavra do Senhor, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez nesta noite. Nosso querido Deus e Pai que está nos céus, nós queremos ser gratos pela bondade do Senhor e queremos pedir a tua bênção para a vida dessa cidade, do povo da cidade de Campo Redondo. Especialmente nesse momento, os nossos conhecidos, amigos e pessoas que a gente não conhece, que têm sido acometidos por este coronavírus. Senhor Deus, ajuda cada um, Senhor Deus, na recuperação e coloca a tua mão no meio de proteção para que outros não se contaminem e aqueles que estão enfermos venham ser curados por ti, venham ter a oportunidade de te conhecer melhor e aprender melhor do Senhor. Ajuda, Senhor Deus, as autoridades a saber governar com equidade e com justiça, com entendimento e com sabedoria, para fazer o melhor para o povo, com aquilo que é do povo. Queremos nessa noite pedir a tua bênção, que o Senhor fale fortemente a cada um de nossos corações, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Muito bom, amados amigos, prazer ter conosco, nos acompanhando pelas mídias sociais, de forma que a palavra do Senhor tenha alcançado o seu lar hoje à noite. Espero que você fique comigo até o final, onde nós iremos aprender sobre a família, uma bênção para a cidade, uma bênção para a nação. Quando nós olhamos para este salmo, nós encontramos uma família abençoada, que traz bênção para a cidade, partindo de um princípio. A palavra de Deus diz: aquele que teme ao Senhor. O princípio é o temor do Senhor, como diz em Provérbio 1, versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Família feliz, cidade feliz. Família abençoada, cidade abençoada. Por que não dizer nação abençoada, nação feliz, quando a família está feliz? Infelizmente, não é o que nós temos visto ao longo dos anos, é a infelicidade de muitas famílias, travada pelo desenfreamento do pecado e da vida moral que tem decaído nos últimos anos, onde os valores têm sido deixados para trás, muitos tabus quebrados, mas muita família quebrada também. Quando nós olhamos esse salmo, é importante, necessário que nós façamos uma escolha para a nossa família. Muitas vezes até parece radical algumas escolhas, assim como Josué fez. Ele olhou para a nação de Israel e disse: se vós parece mal servir ao Senhor, escolheis hoje a quem se vais. Se aos deuses dos amorreus, a quem se viram vossos pais, da além de Eufrates, então ao Deus a quem também se prostraram os egípcios, onde vocês viveram, ou servir ao Senhor. Ele disse: porém, se parece mal, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses dos amorreus, se é isso. E ele manda deitar fora, lá no versículo 14, versículo 15 de Josué, claramente ele diz o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor. Veja o princípio: temei ao Senhor e servi com integridade e fidelidade, deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais,
da além do Eufrates, no Egito, servia ao Senhor. Porém, se parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem se vais ou a quem vão servir, né? Porém, ele disse, se vão servir aos deuses dos amorreus, aos deuses que estão além do Eufrates, mas ele traz aqui uma indagação para o povo de Israel, de forma até parecida, ser radical. Ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse serviremos está num verbo contínuo, o presente do infinito, tá? No contínuo, tá? Eu e minha casa serviremos todo o tempo ao Senhor. Ele escolheu, junto com a sua família, servir ao Senhor, sem se importar com o mundo ao seu redor. Ele declara claramente isso. E ele, junto com sua casa, iria tomar essa decisão. Quando nós servimos ao Senhor, juntamente com a nossa família, trazemos as bênçãos de Deus para a nossa vida, trazemos as bênçãos de Deus para a nossa casa, trazemos a bênção de Deus para a nossa rua, trazemos a bênção de Deus para a nossa cidade, trazemos a bênção de Deus para o nosso bairro, para a nossa nação até. Como diz em Provérbios, já citado, o princípio da sabedoria, ele é o temor do Senhor. Então, temer a Deus é o princípio de todo saber humano. Alguém sábio, tema ao Senhor. Em Provérbios 11, versículo 10 e 11, diz assim, o escritor de Provérbios, Salomão, ele apresenta aqui a seguinte palavra, no bem-estar do justo exulta a cidade, e perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção dos retos, suscita a cidade, suscita, a cidade se exalta, mas pela mão do perverso é derribada. Então veja um contraste. Servir ao Senhor, o temor do Senhor traz o bem-estar para a cidade, a nossa vida bem, produz na cidade onde moramos um bem-estar. E é interessante notar isso, que o justo faz com que a cidade seja exaltada. A bênção dos retos suscita a cidade, mas diz, pela boca do perverso, ela é derribada. Então, a importância do temor ao Senhor, assim como esta fantástica história que Salomão contou lá em Eclesiastes. Vamos para Eclesiastes, capítulo de número 9, versículo 13 ao 18, eu não poderia deixar de trazer essa história que Salomão contou. Você passa aí a folha da sua Bíblia um pouquinho para frente, logo depois de Provérbio, e você chega no capítulo 9 de Eclesiastes, certo? E aí você encontra o versículo 13, diz, também vi o exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi muito grande, para mim muito grande. Houve uma pequena cidade, que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, sitiou e levou contra ela grande baluarte, levantou grande baluarte contra ela. Encontrava-se nela um homem pobre, porém sábio, que livrou pela sabedoria, contudo, ninguém lembrou-se mais daquele pobre. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada, e as palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, vale mais do que grito dos que governam entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecado destrói muitas coisas boas. E este é uma grande verdade, A sabedoria de um sábio edifica a cidade, o temor do Senhor é o princípio. E aí essa história linda, que ilustra as verdades de Deus, que é contada por Salomão no livro de Provérbios, nós aprendemos com ela que naquela cidade havia um sábio, e diz que é melhor muita sabedoria do que arma de guerra, né? E às vezes a palavra ela traz fúria para as pessoas.
Então, quando nós observamos o ensino da palavra de Deus no Salmo 128, se é que você considera os salmos como palavra de Deus, e nós consideramos, sabe por que nós consideramos? Nós, povo de Deus, batista, porque Jesus considerava. Quando Jesus ressuscitou, que ele explicou as Escrituras, ele disse: convinha que se cumprisse tudo que estava escrito ao meu respeito, tanto na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, lá no livro de Lucas, capítulo 24. Então, os salmos também são palavra de Deus. E é interessante que esse salmo fala de várias coisas, né? Ele fala de proteção, no versículo 1, né? Quando ele diz: bem-aventurado o varão que teme ao Senhor nos seus caminhos. Ele fala de trabalho, no versículo 2, fala de família, no versículo 3, 4 e 6, e fala da bênção de Deus para Jerusalém, a cidade onde aquele homem morava, no versículo 5. Apesar do salmista incluir todos os homens que temem ao Senhor, no Salmo 1, o salmo é dirigido ao homem da casa que teme ao Senhor, ao líder. Diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Interessante que o Salmo 127, o salmo anterior desse, fala da edificação da cidade. E diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam a sentinela. E aí trata da família ali. Mas agora, entrando nesse salmo de número 128, nós vimos aqui um homem e uma mulher felizes, que passaram por diversos estágios juntos. Interessante isso. Como seremos uma bênção para a nossa cidade e para a nossa nação? É bom notar. E como nós podemos ser, de acordo com esse salmo? Primeira coisa que devemos ser como família na cidade, o que deve acontecer, é que deve haver um casal piedoso, um casal religioso mesmo, religioso na piedade de Jesus, não é religioso de uma piedade humana, é religioso no temor de Deus. O versículo de número 1 diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós encontramos muita gente que teme a Deus, mas não anda no caminho de Deus. Tem muita gente que crê em Deus, mas não obedece a sua palavra. Tem muita gente que até adora a Deus, mas apenas de uma modo satisfatório humano. Nós devemos olhar para aqueles que temem ao Senhor. O temor do Senhor, diz a Bíblia, que bem nenhum o Senhor sonega aqueles que o temem. Ser temente a Deus é ser pessoa diferente no meio da nação em que vive. E nós encontramos o retrato de um homem muito temente a Deus, a história de Jó. Diz que ele era justo, temente a Deus, é um homem reto, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Neste salmo nós temos um casal que temia verdadeiramente ao Senhor, queria estabelecer um lar, que o Senhor Jeová o abençoara. E aí nós encontramos a figura de Josué, quando ele declara: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Falando com você, que é o homem hoje à noite, o líder da casa, você deve tomar essa decisão e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós encontramos esse padrão na Bíblia, quando nós vamos estudar a palavra de Deus e chegamos nos textos dos apóstolos, e eles ensinaram bastante sobre isso. E o apóstolo Pedro, ele traz o ensinamento do capítulo 3 da sua primeira carta, que diz assim, diz que as mulheres: sede vós igualmente submissos ao seu próprio marido, para que ele, ainda não obedecendo a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, observando o vosso honesto comportamento cheio de temor. Veja que o temor a Deus é algo importante no lar, na vida. Não seja adorno da esposa no exterior, no frisar do cabelo, no endereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, no interior, no coração, no incorruptível trajo de espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que as santas mulheres de Deus se ataviaram outrora, no passado, e esperavam em Deus, estando submissa aos seus maridos, como fazia Sara, obedecendo a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós tornasse filhas, praticando o bem e não temendo
perturbação alguma. Agora, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com as vossa mulher como parte mais frágil, tratando com dignidade, porque sois justamente herdeiro da promessa, da graça, da vida, para que não interrompa as vossas orações. Finalmente, sede todos de igual modo, compadecido, fraternalmente, misericordioso, humilde, não pagando mal por mal, injúria por injúria, pelo contrário, bendizendo, para isto mesmo foste chamado, a fim de receber a bênção por herança. Por isso, quem ama a vida e quer ver dias felizes, refreia a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem coisas bobas, dolosamente, apartai do mal, pratique o bem, busque a paz, empenhe em exercitá-la, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos nas suas súplicas, e o rosto do Senhor, está contra aqueles que praticam mal. E aí vem esse grande conselho de Deus para a família, para a mulher, para o marido e para todos da casa, igualmente, todos, seja pessoas que vivam a vida piedosa. Por isso que o primeiro passo para que uma família possa ser bênção numa sociedade, na sua cidade e na sua nação, precisa ser uma família que tome a decisão de servir ao Senhor. Jesus Cristo, ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e a demais coisas vos serão acrescentadas. Deixa-me trazer uma coisa para a sua memória. Quem tiver mais de 40 anos vai lembrar. Quem tiver abaixo de 30 não vai lembrar muito não. Mas quem é da minha geração, que já tem 50, ou que tem 40, que estamos ali entre os 40, lembra que mesmo de uma forma rude, sem muito conhecimento, as pessoas tinham um certo temor de Deus. Por exemplo, era a Semana Santa. Meu amigo, quem era besta para desobedecer pai e mãe na Semana Santa? Ou ninguém. E a pessoa seguia todo aquele ritual. Também existia assim aquela reverência, aquele respeito pelo pai, pela mãe, né? Pelos tios, pelos avós. E isso foi ficando para trás, porque as pessoas foram perdendo o temor a Deus. Se a pessoa não teme a Deus, ele não teme a mais ninguém. Essa é uma grande verdade. Quando o homem teme a Deus, ele teme as autoridades, ele respeita os pobres, ama os pobres, respeita as viúvas, cuida um dos outros, porque ele passa a ter uma coração diferente, ele passa a ter um pensamento da vida de forma completamente diferente. Então, para ter uma família que seja bênção, precisa de casal piedoso, que ensine seus filhos no caminho da verdade, mas não somente ensinar, mas mostre com a sua vida. E esse tem sido o problema da geração que estamos vivendo, que os pais não têm muito exemplo para deixar para os seus filhos. Mas a segunda coisa é que, sendo trabalhadores bem-sucedidos, o versículo 2 diz, do trabalho das tuas mãos comerá, feliz será e tudo te irá bem. Não diz que seremos ricos, não diz que seremos milionários, mas tudo irá bem. O Senhor, no Senhor, nós temos a força para trabalhar. Quando nós lemos Deuteronômio 8, versículo 18, nós aprendemos uma grande lição aqui, amados. Sabe qual é a lição, meus queridos ouvintes? É o seguinte, veja aqui comigo, verso 18, diz, antes te lembres, diz assim o versículo 17, não digas, pois o teu coração, a minha força e o meu poder e o meu braço adquiriu estas coisas. Antes te lembres que o Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outro Deus, servir e adorares, por protesto hoje contra vós outros, que perecerei. Como as nação que destruí diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. A falta de temor leva os homens aos desvios mais bizarros. E nós temos visto isso em meio à nossa sociedade. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que a corrupção tem sido muito grande. Pessoas estão vivendo da maneira que querem, da maneira que pensam, e tem, infelizmente,
trazido o malefício para a vida deles e para a vida da sociedade também, certo? Então, como é fácil as pessoas se enganar e pensar que planejou as coisas assim, com sua própria aptidão e trabalho, e conseguiu as coisas, foram responsáveis pelos suas coisas que realizaram. A Bíblia diz, lembra que o Senhor teu Deus, Ele é quem te dá força para você fazer as coisas acontecer. Ele é quem te dá força todo dia para você levantar para o trabalho, para você fazer aquilo que compete a você na sua vida. Então, diz, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Um homem, uma mulher e uma família que vive trabalhando, ela vai ser uma bênção para a sociedade. Por que vai ser uma bênção? Porque vai ser pessoas que vai ter, até com queira ajudar os necessitados. A Bíblia diz que o cristão ele tem que trabalhar com as próprias mãos para ter para ele e acudir o necessitado. E isso tem sido o que muitas pessoas têm feito, graças a Deus por isso. A terceira coisa é que, sendo pais felizes. Pais felizes. Tem pessoas que não têm felicidade de ser pai. Mas eu vejo o que diz o versículo 3 e 4 aqui. Diz, tua esposa será na tua casa como uma videira frutífera. Teus filhos como ramos de oliveira ao redor da tua casa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Outra tradução, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, a família temente é uma família feliz. Tanto a videira como a oliveira era a base da economia de Israel. Então, mostra aqui que é uma família de prosperidade. E quando nós olhamos o livro de Salmos 104, versículo de número 14 e 15, diz assim, a palavra de Deus, faz crescer a relva para os animais, as plantas para o teu serviço do homem, de sorte que a terra tire o seu pão, o vinho alegra o coração do homem, o azeite lhe dará brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém dá força. Então mostra aqui que o vinho traz alegria para o coração, o azeite traz brilho. Então, mostrando que traz a beleza para aquela família, os cuidados daquela família, e mostra que está na mulher como uma videira frutífera, está como filhos, como rebento de oliveira. Se você conhecer um pé de oliveira, ele tem uma grande dificuldade de ficar seco. Sempre ele está verdinho lá, está alegre, está produzindo a azeitona, né? Que é saborosa, não somente a azeitona, mas o azeite, que também é usado, naquela época era usado e ainda hoje, na maioria dos cosméticos, né, que traz beleza para as pessoas. É interessante, irmãos, que os cosméticos de alta qualidade, eles vêm de óleos de plantas, óleos refinados, como azeite, né, com alta qualidade de padrão. Então, aqui nós encontramos pais felizes, e esses pais felizes, eles trazem bênção para a cidade. Os filhos deste casal era como a videira, a esposa como a videira e os filhos como a oliveira, né, ali. No livro de Eclesiastes, tem uma canção aí que serve mais para os casais olhar para essa palavra, Cantares capítulo 7, versículo 6 até o 9, diz assim, quão formoso, quão aprazível é o amor e a delícia, o teu poder semelhante em teu porte é semelhante às palmeiras, teus seios como cachos, né, de uvas, né, no caso. E dizia eu, buscarei palmeiras, pegarei os seus ramos, sejam os seus cachos como os cachos da vinde, e aroma da respiração como das maçãs, e os teus beijos como o do bom vinho. Por isso que ali diz que a esposa era como uma videira, ou seja, daria prazer estar perto, daria ter alegria disso. Então, essa família, né, deve se espelhar. Então, hoje em dia nós temos a grande dificuldade da família. Uma das grandes dificuldades é que muitas famílias mal sentam junto para fazer uma refeição por dia. Muitas vezes por semana faz, mas dificilmente. A cultura ruim entrou nas famílias e destruiu a união, destruiu o respeito, destruiu a ética e destruiu a moral. E hoje nós temos esse grande desfacelamento da família, e Satanás tem aproveitado para trazer uma grande oposição à família, uma grande oposição. Ele é um opositor da família, como ele foi no Éden.
E quando a pessoa trata da família bíblica e tradicional, as pessoas que defendem esse linha de pensamento são pessoas consideradas como radical, né? São pessoas consideradas como fanático. Mas isso não é verdade. Nós somos em favor da vida, completamente. Em favor da vida, apenas da vida, a vida que Deus escolheu para que o homem vivesse nessa terra e ter dias felizes. Duvido que de outra maneira você pode ter uma felicidade completa. Você pode aparentemente achar que é feliz, não vou brigar contigo por isso, mas muita dificuldade. Terceira coisa, quarta coisa, somos cidadãos produtivos. O versículo 5 diz assim: o Senhor abençoará desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Então, através dessa família, Deus abençoa a cidade, que a bênção para a cidade e para a nação. O povo de Israel, ele se orgulhava de Jerusalém, da sua cidade. Ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que estava em Jerusalém. Então, nós devemos ter alegria também pela nossa cidade. Deixa eu falar com o povo da minha cidade aqui. Devemos ter alegria, devemos ter prazer pela nossa cidade, devemos zelar pela nossa cidade. Não é interessante que nós dizemos que eu amo a minha cidade, mas aí, por exemplo, o caminhão que faz a coleta do lixo passa na sua rua e depois você joga o lixo lá no meio da rua para sujar a cidade. Você não está amando a sua cidade. Você não cuida, às vezes, do seu esgoto, da sua própria casa. Nós sabemos que tem coisa que quem tem que fazer é o poder público, mas tem outras coisas que quem deve fazer somos nós. Dizia um velho vigário, se a pessoa varrer a frente da casa e não sujar a frente da casa do vizinho, não deixar o lixo na frente da calçada do vizinho, iremos ter uma cidade limpa. E isso é fato. E a limpeza já traz um grande cartão postal. Eu estou falando uma coisa pequena, mas existem outras coisas maiores que podemos fazer. Duas perguntas eu quero fazer hoje à noite sobre esse tempo de ser um cidadão produtivo. Nós estamos sendo realmente uma bênção para a nossa cidade e para a nossa nação como família cristã? Não importa os outros. Não vou fazer porque os outros não fazem. Nós temos de ser uma bênção. Foi isso que Deus, quando chamou Abraão, ele disse, ser tu uma bênção. Quem tem que ser sou eu. Eu não vou esperar de uma pessoa que não tem temor de Deus, que respeite as leis da cidade, respeite as autoridades, e fala assim, eu tenho que esperar de mim. Eu não vou esperar a bondade de alguém que não tem o temor de Deus. Agora, quem diz que tema Deus, diz a Bíblia, mostre. Tiago, ele é muito prático, ele diz, mostre. Você conhece, mostre. A outra coisa é que nós estamos preocupados também com a salvação do povo da nossa cidade, do nosso município. É importante que estejamos preocupados. Paulo estava tão preocupado, e ele escreveu ali para Romanos, capítulo de número 9 de Romanos. Sabe o que Paulo disse? Por tanto amor que ele tinha por a nação judeia, eu digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito que a minha própria consciência tem uma grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos e meus compatriotas, segundo a carne. Paulo desejaria ser condenado por causa deles. No capítulo 10, ele diz, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Então nós devemos orar, nós como crentes oremos pelo Brasil, oremos pela nossa nação, para que haja salvação em Cristo. E o único remédio de uma nação é se eles entregar a vida completamente a Jesus Cristo, porque aí vai acabar as coisas erradas. Aí você diz, mas pastor, por aí esses movimentos de pessoas que têm pastores errados, têm religiões erradas, tem, porque não entregaram a sua vida a Cristo, não estão vivendo como Cristo mandou. Jesus foi claro, ele disse, nem todos aqueles que me chamam de Senhor entram no reino do céu, mas aquele que faz a vontade. Nós não estamos chamando você apenas para mudar de uma religião, mas para temer a Deus, ter o temor de Deus no seu coração. Então, assim como Abraão foi uma bênção, nós devemos ser uma bênção também. Uma bênção na nossa casa, uma bênção na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade e na nossa nação. Que no dia da visitação, os adversários estejam envergonhados com o nosso testemunho como crente. E quinta coisa, seremos a voz satisfeitos. Isso é importante, né? Estou aí, chegando 50, espero que tenha esse privilégio de ser um avô satisfeito, né? Que Deus ajude
minhas crias, né, e de socorro, a dar esse prazer a gente. A palavra de Deus mostra claro, o versículo 6 diz: vejam os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Veja só, pessoa que tema o Senhor, ele vai ver os filhos dos seus filhos, os netinhos, né? Vai ser coruja, né? 2 vezes. Vai ter prazer. Você viu que quando Jacó chegou lá no Egito, que encontrou os 2 filhos de José, ele disse: não, eles são meus aqui, pegou para eles, porque ser avô é coisa boa. Né? Diz que a glória dos velhos são os filhos dos filhos. Né? Então é a glória, né? A honra dos filhos é aos pais, né? A glória dos filhos é aos pais, e a honra dos pais é os filhos dos filhos. Aliás, é a glória dos pais, né? E vamos lá. Então, olhando aqui, nós encontramos as vozes. Esse versículo mostra que o tempo voa. Do noivado, né, daquele casal, a netos, foi assim, no estalar de dedos, né? O salmista apresenta 3 gerações aqui. Ele apresenta os pais, né? O homem, né, que é o pai, a mulher, como videiro. O homem temente a Deus, a mulher, videira frutífera, os filhos, rebentos de oliveira e os netos. 3 gerações de pessoas temente a Deus. Interessante, maravilhoso isso. E veja o que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. Diz assim o versículo 6 e 7: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Veja que o Deus, ele está olhando para a minha família, ele está olhando para como meu pai foi, para como eu estou sendo, para como meus filhos vão ser, e como os filhos dele vão ser. Se não temer a Deus, Deus não terá prazer nenhum. Quando lemos Deuteronômio, outro livro na frente, capítulo 5, e versículo 9 e 10 de Deuteronômio, né, um 5º livro do Pentateuco, olha o que diz a palavra do Senhor lá. A palavra do Senhor diz assim, versículo de número 9 e 10, diz: Não adorarás, nem darás culto, porque eu sou o Senhor Deus, o Deus zeloso, visita a iniquidade dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Por isso que é importante, você que é o homem e a mulher que está numa família, temam a Deus, porque Deus tem uma promessa. A Bíblia diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Diz que a família do justo é poderosa na terra, será uma família abençoada na terra. Deus promete isso. Amados, como seremos uma bênção na nossa cidade e na nossa nação? Sendo um casal piedoso, sendo trabalhadores bem-sucedidos, sendo pais felizes, sendo filhos, né, junto com seus filhos, sendo cidadãos produtivos e sendo avós satisfeitos. Podemos concluir que o verdadeiro patriotismo começa em casa, onde o amor a Deus é entrelaçado entre o amor à família e o amor à pátria. Capítulo de número 33 de Salmo 33, diz assim, o Salmo 33 diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, no versículo 12, e o povo que ele escolheu por herança. Que Deus nos ajude, amados irmãos e amigos, a sermos uma família que abençoa, uma família que é bênção para a nação. Precisamos ser uma família temente a Deus, que ande na presença do Senhor, que guarde os mandamentos do Senhor, que ame viver na presença do Senhor, pois na sua presença a plenitude de alegria. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você está fazendo isso? A Bíblia diz: fazendo isso,
Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo irá bem. Tua esposa será no interior da tua casa como uma videira frutífera. Os seus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, desde a cidade que você mora, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da tua vida. Veja os filhos dos teus filhos e veja a paz sobre Israel. Sabe quando é que a gente vai ter paz sobre Israel? No milênio. E essa é uma promessa para quem teme a Deus. Ele vai participar, sabe de quê? Do milênio, da grande bênção de Deus. Que Deus esteja nos abençoando e trazendo o conforto ao nosso coração. E que essa lição que a Bíblia nos ensina, para que possamos ter uma vida de retidão, uma vida de temor ao Senhor, esteja sempre em nosso coração. Deus eterno, obrigado por tua palavra maravilhosa, que ajuda que possamos ter as bênçãos do Senhor em nossas vidas, que o nosso coração seja um coração sincero para contigo. Perdoa nossas fraquezas e que possamos ser uma bênção aqui para a cidade de Campo Redondo, eu juntamente com a minha família, os irmãos aqui de nossa igreja, juntamente com a sua família. E abençoa essa cidade, abençoa este estado e esta nação. Se o Senhor não abençoa, quem somos nós? Se o Senhor não guarda, quem é nós para guardar? Obrigado por tudo. Nos dar um restante de tempo abençoado na tua presença de nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua paciência conosco nesta noite. Muito bem. Foi muito bom estar aqui com vocês. Nós iremos trazer mais dois louvores, um louvor, aliás, para encerrar o nosso tempo aqui. E desde já agradecemos as pessoas que estiveram conosco neste momento e que assim aprenderam da palavra do Senhor. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amo Levi e Isabel, né? Eles são meus filhos. Não são tão bonitos como eu, mas são meus filhos. Tá bom, então, vamos terminar aqui a nossa live, mas antes vamos cantar mais uma música, adoração à palavra de Deus, e também dar um abraço assim às pessoas que estão nos acompanhando, assim pelo YouTube, ali, meu irmão Francisco, lá de Corrais Novas, irmão Franciano, irmão Givaneide, Everton, também os amigos Sidney, Italuan, Mael, que o Senhor possa estar abençoando assim a vida de cada um de vocês que estão escutando, e que Deus possa assim estar trabalhando na vida da família de vocês também. Deus abençoe. Amém. Canção Fiel a Mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes desejar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, sei que és fiel. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Amém? Graças damos a cada um que esteve presente na live. Deus abençoe suas vidas. Amém.